30 anos de debate. 30 anos de debate. Primeira vez, 1990. A gente tava falando, precisa fazer reforma da Previdência. Aí apresentamos um projeto, não foi. Depois tentamos de novo. Aí teve aquela vez que passou, não passou por um voto e tal. 30 anos. O Estado Novo demorou 8, se a gente contar de 37. Né? O regime militar demorou 20. O Muro de Berlim demorou 28. Esse troço demorou 30 pra gente conseguir tirar uma reforma da Previdência. Ainda falta lá um destaquezinho, não sei nem se no meu trajeto pra cá aprovaram o tal destaque, acho que tinha um acordo, mas o fato... Teve acordo e foi pra projeto de lei complementar. Bom, fato é, 30 anos de debate pra gente chegar nesse estágio. E essa reforma, ela saiu pelo mérito de 5 pessoas em especial. 5 pessoas em especial. A primeira é o Michel Temer. Tem que tirar o chapéu pro Michel Temer. Ele colocou o assunto na roda, fez uma campanha de divulgação, debateu o assunto, ficou com aquele tema, esse tema, né? E não conseguiu aprovar. Porque ele foi alvejado pelo atirador-geral da República, deu-lhe um tiro na testa. Ele precisou gastar a energia dele para ficar no cargo. 2 votações pesadas para ficar no cargo. Rodrigo Janot disse que ia matar o Gilmar Mendes, mas deu um tiro, foi no Temer, né? Bom, o lado ruim é a gente não aprovou com o Temer. O lado bom esse projeto é melhor que o projeto do Temer, bem melhor que o projeto do Temer. Ele é mais ambicioso que o projeto do Temer. O projeto do Temer era um pouco mais da metade desse. Esse não é o trilhão que o Paulo Guedes dizia, mas é 800, 850, é bem maior que o anterior. Então a equipe econômica do Temer apresentou para o Temer um projeto menos ambicioso que a ambição do Paulo Guedes. Então a ambição do Paulo Guedes foi maior e isso é bom. Então, não é aquele projeto dos sonhos, mas mesmo quem realiza o sonho da casa própria, não compra a casa dos sonhos, né? Não. Você realizei o sonho da casa própria. Você comprou a casa dos seus sonhos? Não, comprei o que dava. Que eu pude comprar. Então a gente tem que ficar feliz porque a gente conseguiu. Mas tem, além do Temer, tem outros 4. Um é o ministro Paulo Guedes. Ele ficou com esse negócio, era o esquentadinho que não ia durar no cargo. 6 meses, né? 6 meses. Ele falou, se não aprovar, eu vou embora. Ele chegou a dar entrevista falando, eu vou embora, eu não preciso disso aqui. Ele é rico, ele é bilionário, ele tem dinheiro pra chuchu. Não sei se ele é bilionário só em real, ou se ele é bilionário também em dólar, mas ele tem dinheiro pra chuchu. Então, tá aí falando em novas reformas e tal. A segunda pessoa é o Rogério Marinho. Terceira. Muito bem. Vejo que você está prestando atenção mais do que eu ao falar. Meu garoto, cola na minha. O terceiro é o Rogério Marinho. Esse, então, é inacreditável. A gente já falou disso aqui. Ele é feito de algum material genético a ser estudado. Toda hora que vão lançar um medicamento, eles pegam aqueles ratinhos de laboratório e testam com o ratinho de laboratório. Vão testar com o Rogério Marinho. Porque o Rogério Marinho, quando o Paulo Guedes vai numa comissão falar e alguém fala que ele é tchutchuca, ele explode. Bum! Parece Hiroshima. O Rogério Marinho não muda. Tava do lado. Ele fica sereno. Se falarem pra ele que ele é tchutchuco, tchutchuca, tchatchaca, ele fica quietinho. Ele não tá preocupado. Ele já foi deputado federal. O avô dele foi deputado federal. Ele tá acostumado com esse jogo, né? Ele não é o Neymar que toma um empurrãozinho assim e rola 32 vezes, né? Ele não, ele vai, levanta, tal. Esse camarada é impressionante. Então ele realmente merece ser estudado. E as outras 2 pessoas, para formar o quinteto, os 2 presidentes da Câmara e do Senado, né? Os representantes da velha política, que eu prefiro chamar de velha e boa política, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Eles conduziram a discussão, garantiram o quórum, evitaram as desidratações maiores, porque esse projeto podia ficar menor do que o 800, 850, 812, sei lá como é que vai ser o número quando terminar a contabilidade. Não se consegue 308 votos na bravata, no gogó. Não dá. Ficar falando que faz, que arrebenta e tal, isso não existe. Para você reunir, você tem que se relacionar. Tem que relacionar o governo com o Congresso. E o governo, as estruturas de relacionamento do governo com o Congresso são uma piada. Uma piada. Não funciona. Espero que passe a funcionar. E a reforma da Previdência aprovada no governo Bolsonaro, ele vai poder bater no peito, foi no meu governo que aprovar. Bacana. Mas ele sabe muito bem que ele deve a estas pessoas, o governo deve a estas pessoas a vitória na reforma da Previdência. Há 30 anos, quando a gente escreveu a Constituição brasileira,
eu não estava lá, né? A gente escreveu, é legal, mas quando o Brasil escreveu, foi assim. Foram acordos, foram textos discutidos, artigos conversados, formações de maiorias aqui e ali. Não sai o texto perfeito, estamos reformando a Constituição até hoje, mais de 100 emendas constitucionais, mas só saiu na velha e boa política. O Brasil vai precisar cada vez mais da velha e boa política para continuar avançando. E o sentimento de patriotismo, o sentimento de mudança, parece que de vez em quando surge. A gente acha e a gente critica aqui a todo instante o corporativismo do Congresso, a busca das vantagens, como eles se valem do nosso dinheiro para fazer o que não devem, mas felizmente aqui fizeram uma coisa bacana. A gente precisava dessa reforma da Previdência por 2 principais motivos. Uma vez assisti um filme, um convidado bem trapalhão com o Peter Sellers, vale a pena ver. Peter Sellers, maravilhoso. Aí ele é um ator indiano e um repórter pergunta para ele: por que o senhor resolveu representar esse papel? Ele fala assim: I decided for 2 reasons. E silêncio. Aí o repórter fala assim: 2 reasons? Esperando que ele explique. Ele fala: yes, 2 reasons. E não fala mais nada. Eu acho isso sempre fantástico. Fiquei imaginando um dia. Você já imaginou que legal? Você vai entrevistar alguém, fala: por que você fez isso? Ele fala assim: por 2 motivos. E acaba. E você fala: 2 motivos? 2 motivos? Ele fala: sim, 2 motivos. Aí se você teria que falar: mas fala quais são os 2 motivos, pelo amor de Deus. Mas a gente precisava aprovar a reforma da Previdência por 2 motivos. Primeiro, que a gente precisava sobreviver. Sobreviver. Não dá, não aprovar é tirar o Brasil do mapa dos investimentos. Não dá para ficar um país sem equilíbrio fiscal, é um país sem Estado. A Previdência é a nossa maior despesa, vai continuar a ser a nossa maior despesa. Só que ela era a nossa maior despesa e a fonte de maior injustiça, em que as pessoas que ganham pouco ao longo da vida enquanto trabalham vão continuar a ganhar muito pouco quando se aposentam. E aqueles que já ganham bem, que estão no Estado brasileiro, ganham muito melhor do que os outros. Diferença de 9 vezes, 15 vezes, 20 vezes. O que é isso? 2 tipos de brasileiros, mas por quê? Qual é a explicação? E a gente sabe que o que acontece quando o Estado não se mexe, quando o Estado não está, porque era um mundo sem o Estado entrar para corrigir essa distorção. Quando o Estado não entra corrigindo a distorção, o que acontece? Entram os bandidos nas cidades, por exemplo, entram as milícias, entram as quadrilhas. Na economia é a mesma coisa. Quando o Estado não faz a sua lição de casa, que é fazer esses ajustes, saem os empresários, entram os abutres e os especuladores. É só quem vem para cá, para botar dinheiro, arrancar dinheiro rapidinho. Com a queda da taxa de juros, nem isso, porque daí, né, como é que você vai ganhar dinheiro? Nem esse tem interesse. Então, para a gente atrair dinheiro que interessa, que é dinheiro de investidores, a gente precisa arrumar o Brasil. E arrumar o Brasil era começar pela reforma da Previdência. O outro motivo é que a agenda do Brasil é de reconstrução. Quer dizer, a gente vê que tem uma coisa importante, é que dá para aprovar medidas impopulares sem abalo. Cadê as pessoas indo para a rua? Indo para a Avenida Paulista, seja para festejar, obviamente não vão, mas seja para protestar, como a gente viu em 2013 no Brasil, como a gente viu em 2015 no Brasil, como a gente viu agora em Santiago. Cadê as pessoas indo para a rua? Não queremos a reforma da Previdência, né? A gente conseguiu. E a gente conseguiu fazer uma cirurgia forte, não é uma cirurgia estética, vou empinar o meu nariz. É uma cirurgia reparadora, é uma cirurgia para dar condições para que o país continue a viver. Isso é muito importante para a gente ter futuro. Então, tirando aqueles que torcem contra o Brasil e porque acham que a reforma da Previdência é boa para o Bolsonaro, isso é boa para o Bolsonaro, então não é legal porque vai que o Bolsonaro se reelege, porque tem gente que pensa assim. As pessoas bem intencionadas que querem ter futuro, querem que seus filhos tenham futuro, que seus netos tenham futuro, que seus amigos tenham futuro, estão olhando para essa reforma e dizendo: bom, é feito comer bife de fígado. Eu não gosto de bife de fígado, mas eu sei que tem nutrientes e tal, então a reforma da Previdência é algo que a gente tem que fazer, como fazer exame, né? Como fazer malhação, como comer de forma saudável, não ficar se entupindo de sorvete. Eu adoro sorvete, mas tudo isso
a gente tem que fazer. A reforma da Previdência é uma dessas. E agora que a gente passou, a gente precisa ter claro que o processo de reconstrução não para por aí. A gente viveu uma fase de absoluta irresponsabilidade econômica no governo Dilma, absoluta irresponsabilidade econômica. A gente viveu uma fase de absoluta irresponsabilidade institucional, quando o Rodrigo Janot começou a fazer suas denúncias, entre as quais a denúncia contra o Michel Temer, e a gente viveu uma fase de absoluta irresponsabilidade política, quando o PT achou que podia, depois de tudo que aconteceu, emplacar o futuro presidente da República na eleição do ano passado. 3 irresponsabilidades: econômica, institucional e política. A gente está saindo disso, mas a gente tem muito para fazer para a gente encontrar a normalidade política, sem esses xingamentos, essa baixaria, essa nojeira que a gente está vendo nos debates do PSL, uma porcariada que dá vergonha, que enoja, e que o presidente tinha que puxar a orelha de todo mundo, a começar dos seus filhos, puxar a orelha de todo mundo, falar: para com isso, vamos subir o nível do debate. Não é possível que entre o PSL, em vez de dar um bom exemplo, dá um mau exemplo. Mas nós temos que encontrar a normalidade política, né? E me refiro à normalidade política das relações entre eles. Nós temos normalidade política, o regime democrático está estabelecido, as eleições ocorrem com tranquilidade. Talvez a civilidade política. Civilidade política seja uma expressão mais apropriada. Nós temos que encontrar a civilidade institucional, né? Nós vamos ter hoje um julgamento importante. O Supremo Tribunal Federal não pode ficar para lá e para cá, para lá e para cá. Uma hora é segunda instância, uma hora não é segunda instância. Outra hora é segunda instância. Não pode ficar esse swinging, sabe? Vai para cá, vai para lá. Não é pêndulo. O pêndulo do Milton Neves, lá com aquele relógio dele, quando a gente tá falando com ele, começa a tocar. Sim. Não pode ser assim. O Supremo Tribunal Federal tem que tomar decisões. Essas decisões têm que ser imutáveis. Não dá para ficar mudando, ainda mais mudando assim, toda hora, pô. Não é que mudamos da era dos dinossauros e agora estamos numa outra era, acabou a era glacial, então é preciso dar uma nova resposta, um novo momento institucional. Não pode ser assim. Então, se resolva isso. E nós temos que encontrar também, nesse ambiente, e nós vamos falar de economia ainda, mas nesse ambiente de normalidade institucional, os poderes fazendo seus papéis. Poder judiciário julgando, poder executivo executando, poder legislativo legislando. E tem muito o que executar, muito o que legislar e tem muito o que julgar para a gente voltar a sorrir. O brasileiro tem que ter o direito de sorrir. E sorrir é ver a criminalidade baixando, é arrumar emprego, é poder empreender, é ver os investidores voltando. A gente perdeu muito tempo, a gente empobreceu, os brasileiros empobreceram, o país ficou para trás. Países mais pobres do que o nosso nos ultrapassaram. Os chineses, os coreanos, os peruanos, os chilenos, que agora estão rediscutindo sua vida, todos ficaram mais ricos do que nós, de alguma maneira. O chileno, o chinês não é mais rico, mas a China era uma fração da economia brasileira e ela é muito maior do que a economia brasileira. Como é que pode isso? Nós fomos o país que mais cresceu no mundo. O Brasil foi o país que mais cresceu no mundo durante muitas décadas. De repente, engripou, enferrujou, estragou, desandou. Então, a gente precisa voltar para o jogo. Voltar para o jogo é economia, política, institucionalidade. Alta política e correria, agilidade para a gente retomar a economia. E o primeiro movimento foi dado, reforma da Previdência, 30 anos, mais tempo discutindo isso do que durou o Muro de Berlim.